Na aula de hoje, a gente vai discutir sobre geometria molecular, ou seja, quais são as formas geométricas que as moléculas assumem quando elas estão dispostas no espaço. E para a gente discutir sobre geometria molecular, a gente precisa conhecer um pouco sobre a teoria Vésper, que é uma sigla em inglês que diz respeito à repulsão entre os pares de elétrons de uma molécula. Basicamente, essa teoria vai nos dizer que os elétrons, os pares de elétrons do átomo central de uma molécula, querem ficar os mais distantes possíveis uns dos outros. E daí que a gente obtém as geometrias de cada molécula. Inclusive, se a gente não levasse em consideração a teoria Vésper, a gente poderia cair no erro de desenhar a molécula de água assim, por exemplo, enquanto, na verdade, a representação correta da molécula de água é desta forma, uma geometria que a gente chama de geometria angular. A gente vai discutir os principais casos de geometria molecular de acordo com o número de átomos que cada molécula tem. Começando com moléculas de 2 átomos. Bom, qualquer molécula com 2 átomos vai poder ser apenas uma molécula linear, não existe outra opção. Agora, moléculas com 3 átomos já podem ter tanto uma geometria linear quanto angular. O caso do dióxido de carbono, por exemplo, é uma geometria linear, porque o átomo central, que é o carbono, não tem pares de elétrons sobrando sem fazer ligação e, portanto, ela assume essa geometria. Agora, no caso da água, como a gente viu anteriormente, é uma geometria angular, justamente porque o átomo central, o oxigênio, tem pares de elétrons sobrando. Então, esse é o critério que a gente vai usar a partir de agora. Se tem ou não pares de elétrons sobrando no átomo central. Falando de moléculas com 4 átomos, a gente pode ter a geometria trigonal plana ou piramidal. A geometria trigonal plana é para aqueles casos em que o átomo central não tem pares de elétrons sobrando. Agora, a piramidal são moléculas de 4 átomos em que o átomo central tem sim um par de elétrons sobrando. Por fim, a gente discute a geometria tetraédrica, que é aquela geometria única possível para moléculas com 5 átomos. Caso aqui do metano, um gás que está envolvido com diversos problemas de aquecimento global e efeito estufa. Para ver se você entendeu bem essa matéria, vamos ver se você é capaz de associar as moléculas do lado esquerdo com as geometrias do lado direito. Aqui a gente vai fazer dos casos mais fáceis para o mais difícil. Começando com o mais fácil, que é a única molécula com 2 átomos, o HF, que só pode ser linear. A segunda molécula mais fácil é o CH4, que é a única molécula com 5 átomos aqui. Então, só ela pode ser tetraédrica. Agora, com 4 átomos, a gente só tem a amônia, então, portanto, é piramidal. E, por fim, o dióxido de enxofre é a única molécula com 3 átomos e é a de geometria angular. Portanto, a sequência correta é esta que você está vendo.